Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, esse programa que nos ajuda a viver bem a vida que a gente tem, não é mesmo, gente? Mais um domingo abençoado aqui pela Rádio Catedral, abençoado por Deus, esse domingo maravilhoso, domingo de inverno. Estamos aqui para falar de um tema muito importante e que alguns dos nossos ouvintes nos pediram. O tema é relações digitalizadas. Será que você sabe o que é isso? Então nós convidamos vocês a ficarem ligadinhos no programa Viver Bem, programa da Rádio Catedral FM 106.7, que está começando agora às 14 horas e vamos juntinhos até às 15 horas. O convidado de hoje, vocês pediram e nós trouxemos ele novamente. É o Dr. Luiz Paulo, que é da paróquia de Santo Antônio da Pavuna, e ele vai se apresentar. Boa tarde, Dr. Luiz. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Se apresente um pouquinho o seu CRP, sua especialização. Fala um pouquinho. Eu sou psicólogo clínico, especializado em logoterapia. Meu CRP é 13573 e estamos comemorando, inclusive nesse mês de julho, a minha turma comemora 37 anos de formados na UFRJ. Que bacana, Luiz, que animação. Vai ter um encontro, né? Olha, a gente está meio disperso, né? Alguns colegas se mudaram do Rio de Janeiro, mas a gente está virtualmente, já que estamos falando de digitalização das relações, a gente está em contato aí, pelo menos uma boa parte de nós se fala aí. Que bom, Luiz. E agradeço em nome de toda a equipe da Rádio Catedral o seu sim para o programa de hoje. A gente sabe o quanto a sua agenda é cheia, atende em diversos consultórios, atende aqui pertinho, atende online, atende no centro, atende em Niterói também, que eu soube hoje, gente. No final do programa, Luiz Paulo dará todos os contatos. E eu quero convidar a todos vocês a colaborar aqui com a gente, fazendo suas perguntas sobre o tema. E mesmo que não seja sobre este tema, pode colaborar dando sugestões de assuntos. Anotem o nosso WhatsApp, por favor, é o 3231-3560. E também muitos dos ouvintes nos pedem o e-mail. Nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. Mas vamos lá, Luiz, falar dessa era digital. Como está isso hoje? Poderia nos dar um contexto da era digital na atualidade? Interessante isso, Sônia, como é que o avanço tecnológico modificou o nosso modo de viver, nossas relações. Eu conversava há pouco tempo com um amigo que há alguns anos, bem poucos anos atrás, quando eu precisava me comunicar com alguém, eu escrevia uma carta. Né? Lembra aqueles velhos tempos que a gente tinha até um papel de carta lá decorado, bonitinho. A gente escrevia uma carta, colocava no envelope, ia até o correio, selava, e essa carta levava alguns dias para chegar até o destinatário e mais alguns dias para vir uma resposta. O avanço tecnológico nos trouxe hoje uma praticidade de comunicação que hoje nós temos na nossa mão a possibilidade de falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. É na palma da mão mesmo, né? É tudo muito rápido, tudo muito imediato, só que a digitalização também acabou trazendo com ela, a reboque, uma certa superficialidade nas relações, nos encontros, nos envolvimentos. E com isso, acho que perdemos um pouco desse teor, desse conteúdo, onde as relações eram construídas de uma forma mais sólida, mais profunda. E elas acabaram se tornando mais voláteis também. Então hoje eu tenho a possibilidade de falar com uma pessoa em outro país, em outro estado, em outra cidade, mas ao mesmo tempo em que essa tecnologia me aproxima de quem está distante, ela muitas vezes me afasta de quem está próximo. É verdade, Luiz, e esse é algo que acontece
em todas as idades, né? Afeta todas as idades. Recentemente, num ambiente, num restaurante, observei uma criancinha, a família toda e uma criancinha, não deveria ter uns 2 anos, já com seu celular, passando o dedinho ali, enfim. Vamos falar dos benefícios que reconhecemos que tem, né, essa era digital, mas também aquilo que podemos, enquanto estamos observando, podemos colaborar para não desumanizar a nossa humanidade. Vamos aqui para... Você quer complementar algo? Sim, mais? Eu acho importante. Tem perguntas já chegando. Achei importante isso que você colocou, porque a era tecnológica ela trouxe inúmeros benefícios. E quando a gente fala de relações, a gente não está falando só das relações pessoais. A gente está falando das relações em todos os níveis. Por exemplo, hoje eu consigo pagar uma conta usando o meu celular. Sim. Eu consigo participar de uma aula online sem sair da minha casa. Ou seja, nós vimos inclusive recentemente, no período de pandemia, onde o isolamento social foi necessário, nós vimos o quanto a era tecnológica foi necessária e fundamental para que a gente continuasse mantendo algumas atividades que são imprescindíveis para manter as pessoas se relacionando, produzindo. E então o avanço tecnológico ele realmente veio para ficar, ele tem o seu lugar, tem o seu espaço e sua utilidade. É verdade. Quanto ao home office, né? Nós mesmos os psicólogos, como trabalhamos na pandemia, durante a pandemia, e ajudamos tantas pessoas, né? Graças a Deus conseguimos, graças à tecnologia, a esse avanço, à inteligência do homem, né? Como o homem, o ser humano é inteligente e pode usar em benefício. Luiz, vem chegando já perguntas e eu quero convidar a todos vocês a passarem mensagem, as perguntas aqui pelo nosso WhatsApp 3231-3560, que a equipe técnica ali de produção estão ligadinhos. Eu ia falar está, gente, mas estão, mais do que um. E eu também aqui recebo deles. Ligadinhos para atender a todos vocês. E é fácil, 3231-3560. A pergunta que nos chega, Dr. Luiz Paulo, quais as áreas que foram mais impactadas pela digitalização? Eu vejo um avanço muito grande, tanto nas relações pessoais, e talvez essa área seja a área mais impactada, e nas relações de negócios. Nas relações pessoais, o que a gente pode apontar foi principalmente o crescimento dos sites de encontros, onde as pessoas conseguem sair de um certo isolamento e uma certa dificuldade de relação e encontrar pessoas com afinidades, com gostos parecidos. A gente vê que os sites de encontros foram estruturados de uma maneira onde eles categorizam as pessoas, né, formam perfis, e eles têm inclusive algumas ferramentas que incentivam esses contatos, essas trocas, e com isso muitas pessoas que tinham dificuldades de estabelecer um relacionamento mais próximo, mais pessoal, encontraram um canal, uma forma de se relacionarem com outras pessoas, inclusive promovendo encontros improváveis no nosso mundo real. Por exemplo, pessoas que estão no Brasil conhecendo outras pessoas em outros países e que não são nem necessariamente falantes da mesma língua. Então as pessoas estão podendo, inclusive, fazer esse intercâmbio, vamos dizer assim, né? Esse intercâmbio internacional através desses sites de encontros e outros mais. E nós vimos, e recentemente eu tive essa possibilidade de participar de formações online
cursos, especializações, reuniões virtuais, onde a troca de conhecimentos também é bastante intensa, e isso graças a essa evolução dos meios de comunicação mediados pelas novas tecnologias, né? Isso significou um avanço muito grande para o mundo de modo geral, e que, obviamente, isso foi potencializado na era da pandemia, onde as pessoas precisavam estar em contato uma com as outras, mas, ao mesmo tempo, se preservando no isolamento social. Perfeito. Tem uma pergunta da Jane de Padre Miguel. Essa ouvinte é uma ouvinte assídua do programa, então quero agradecer a você, Jane, de Padre Miguel. Sei que ela escreveu aqui pelo WhatsApp, a Jane Tristão. Um abraço a todos aí de Padre Miguel, Jane Tristão. E ela pergunta: é possível se construir um relacionamento pela internet? Essa palavra construir, né, me chama a atenção, né? Numa era digital e numa era em que há esses relacionamentos, né, crescendo através de aplicativos, enfim. O que é interessante, Sônia, é que o meio digital, como eu falei, ele proporciona isso, ele potencializa, ele facilita essas relações, e a gente tem visto isso pelo crescimento dos sites de namoro, de encontros. Mas uma coisa interessante é que, mesmo havendo esses encontros virtuais, esses relacionamentos virtuais, a tendência sempre é migrar para o presencial. Sim. Porque nada substitui o olho no olho. Mesmo nós que trabalhamos com atendimento online, e isso realmente facilita bastante. Por exemplo, eu tenho um paciente que está na Itália, já atendi um paciente no Acre. Sim. Então, essa tecnologia facilita isso, mas a presença, o toque físico, a troca pessoal, isso é insubstituível. E é um fator fundamental para você aprofundar e fortalecer qualquer relacionamento. Perfeito, né? Eu diria, complementando, que nós vamos já para o intervalo, mas nada invalida o contato humano. O contato humano é fundamental, porém, a tecnologia aproxima distâncias geográficas, né? Há distância, como o Luiz bem coloca, ele atende pacientes da Itália, do Acre, e a tecnologia facilita esse relacionamento, né? Mas a construção de laços, sim, é possível se construir vínculos mesmo à distância. A pergunta: é possível se construir um relacionamento pela internet? Veja, é um relacionamento de um profissional com um paciente. É possível, e sim, as pessoas se afetam emocionalmente falando, né? Eu diria que a internet permite que a distância geográfica não exista, né? Mas vamos fazer um minutinho do intervalo e voltaremos para o segundo bloco do programa Viver Bem. Aguarde aí que voltaremos já. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Voltando ao segundo bloco do programa Viver Bem, programa da nossa amada Rádio Catedral, FM 106.7, que acontece em todos os domingos. O programa, basicamente, é com psicólogos. Eu, Sônia Nascimento, sou psicóloga clínica, atuo em consultório, especialista em logoterapia, e nossos convidados basicamente são psicólogos. Mas me perguntam se nós podemos convidar outros profissionais. Sim, a resposta é sim. Ontem me fizeram essa pergunta e respondo que sim. Caso você tenha algum interesse, você que nos ouve agora, pode escrever aqui para a gente que podemos convidá-los, sim. Já trouxemos assistente social, enfermeiro, médico, professor. Então, somos todos unidos numa só missão, que é servir a Deus através de ajudar
o outro ser humano, né? E muitos assuntos tocam o coração das pessoas porque tem a ver com a vida, o que ela está vivendo no momento. E por isso nós abrimos o convite a você, ouvinte, que nos ajuda a manter o programa Viver Bem e a manter a Rádio Catedral. Colaborando, a gente pede a colaboração para que enviem temas, assuntos, pode escrever de qualquer maneira que nós vamos arrumar direitinho e vamos trazer o assunto ao ar. E o assunto de hoje, que está sendo muito bem abordado pelo psicólogo Luiz Paulo, o assunto é relações digitalizadas. Então, pode continuar enviando suas perguntas para o nosso WhatsApp 3231-3560. Outra pergunta é: a digitalização alterou a qualidade dos relacionamentos amorosos? Tem até a ver com a pergunta anterior. Sim, sim. Interessante é que as relações entre as pessoas, principalmente quando a gente fala em uma relação duradoura como o casamento, ela passou por diversas etapas ao longo da história. E a gente lembra, por exemplo, que havia os casamentos arranjados. As famílias combinavam entre si e, por diversos motivos, por diversos interesses, os relacionamentos acabavam sendo construídos através de escolhas. Isso, com o tempo, com o surgimento e com o estabelecimento principalmente da burguesia lá no século XIX, isso começou a sofrer uma alteração a partir do momento em que se construiu a ideia de que os relacionamentos, principalmente os casamentos, eles deveriam estar fundamentados no amor. E a partir daí se começa a buscar o que a gente chama de o par perfeito, né? A nossa cara metade. Metade da laranja. A metade da laranja. E aí as pessoas passam a buscar no seu companheiro aquela imagem idealizada da pessoa que vai complementar a sua vida, com quem ela vai poder construir uma vida a dois. E com isso, atrelado a isso, também reforçou a ideia do casamento indissolúvel, do casamento para a vida toda. Só que há uma dificuldade sempre nos relacionamentos. E na medida em que a gente vai buscar relacionamentos no dia a dia, nós temos que conviver com as qualidades e os defeitos da pessoa com quem a gente está convivendo. E é isso que fortalece e é a base fundamental do amor, né? É gostar do outro apesar de. Com a digitalização, a gente começa a perceber que se constrói um mundo maravilhoso, aquele mundo ideal, onde ninguém tem defeitos, onde a vida é muito feliz, só que isso não bate com a realidade. Então, um dos riscos, inclusive, da digitalização, né, dos relacionamentos, é justamente no momento em que você faz o que a gente chama de teste de realidade. Você sai do mundo virtual e vai para o mundo real, e você tem que se confrontar com a forma como aquela pessoa é, que é muitas vezes muito diferente daquilo que da forma como ela se apresenta no mundo digital. E o mundo digital, obviamente, ele vai sempre focar nas qualidades, porque o que a gente busca é seduzir o outro, né? Criar um interesse, criar a paixão, criar o envolvimento. Então é ali naquele espaço que a gente vai botar todas as nossas qualidades. Isso já acontecia, inclusive, de um modo muito indireto, no tempo dos classificados do jornal. Ah, sim, verdade. Havia aquela coluna... Você que trabalhou em jornal, acompanhou muito isso. A gente viu muito isso, né? A pessoa botava a sua descrição lá, é alto, é louro, tem olhos castanhos, solteiro, solteiro. E isso não mudou muito, não. A gente hoje, obviamente, hoje nós temos mais recursos, nós temos a condição de colocar uma imagem, de mandar um vídeo, mas, em síntese, é a mesma forma de relacionamento, sendo que a digitalização ela trouxe uma praticidade maior, um envolvimento muito mais imediato, e com isso esses relacionamentos se tornaram mais imediatos. E aí o grande desafio é justamente esse,
fazer com que esse envolvimento digital, mediado, né, pelas mídias, que ele se torne algo concreto, algo profundo. A gente tem visto casais se formando primeiro no meio virtual e que depois se confirmam no mundo real, presencial, e o relacionamento vai à frente, se fortalece e se torna concreto. Mas também a gente vê muitas decepções, porque esse mundo, por ser extremamente volátil, onde tudo é possível de se postar e se publicar, ele também abre um espaço para que você possa criar ali o personagem que você quiser. Perfeito, doutor Luiz. O ouvinte Sena, de Botafogo, e nos escreve, ele diz, sou da paróquia do Cristo Redentor também, que ele frequenta a Basílica Imaculada Conceição, e ele pergunta, qual é o lado ruim de um relacionamento que acontece no mundo virtual? Existem, como todos os meios, existem também os grandes riscos do relacionamento virtual. A gente vê, por exemplo, pessoas mal intencionadas que criam perfis falsos e com isso exploram e provocam fraudes na vida das pessoas. Tem o clássico príncipe encantado, que se coloca muito sedutor, muito amoroso, e na verdade a intenção dele é explorar e dar um golpe na pessoa, e que não são só homens não, homens e mulheres, infelizmente, fazem esse tipo de coisa na internet e aproveitam da fragilidade emocional, muitas vezes do isolamento que a outra pessoa vive, para tirar proveito dessa pessoa, geralmente proveito financeiro. Sem falar de outros que se passam por pessoas também sedutoras e tudo mais, para fazer chantagem até, que é um crime muito, muito sério que vem acontecendo nos meios digitais, onde essas pessoas fazem com que o outro mande fotos comprometedoras, ou filmam, sem que a outra pessoa se dê conta, algumas cenas comprometedoras e depois chantageiam. Ameaçam colocar aquilo nas redes sociais, expondo essa pessoa e exigem pagamentos em troca dessa não exposição da pessoa. Mas, ainda assim, os meios digitais eles não são bons nem ruins. Os meios digitais são um serviço que estão ali para o nosso uso, e o que vai fazer a diferença é a forma como a gente utiliza os meios digitais. Sim. O ouvinte Sena, ele enviou outra pergunta dizendo como o mundo digital afeta a mente das pessoas. Nós temos, por exemplo, pessoas que têm uma dificuldade muito grande de interação social, por conta do seu próprio perfil, são mais introvertidas, mais tímidas, com mais dificuldade de estabelecer relacionamentos pessoais, e aí os meios digitais acabam sendo uma forma dela se expressar, mas ao mesmo tempo também acabam sendo o seu refúgio, onde elas vão se isolar cada vez mais. Sim. Então a gente precisa ter ao mesmo tempo esse cuidado de usar os meios digitais para que a gente possa potencializar as nossas qualidades, mas a gente também precisa ter esse cuidado do meio digital não ser o nosso aprisionamento. E a criação, muitas vezes, de mundos ideais, a gente vê, por exemplo, comercial de margarina, aquele é lindo. O comercial de margarina é lindo. É uma família perfeita, o pai está lá arrumadinho para ir para o trabalho, as crianças estão arrumadinhas para ir para a escola, a mesa do café da manhã posta, a mulher está ali, solícita. Isso não é o dia a dia da pessoa comum, porque nós temos dificuldade, nós temos dias ruins também. E aí o grande risco é a pessoa achar que aquele mundo virtual ele é o mundo real.
E isso agrava, muitas vezes, algumas predisposições, alguns problemas mentais e comportamentais, e a gente precisa ter esse cuidado de separar o que é o virtual, o idealizado, daquilo que é a vida como ela nos mostra. Porque as dificuldades da vida elas são necessárias, inclusive, para o nosso crescimento. Sim, Luiz, e o que você está colocando me remete a pensar nos adolescentes, nos jovens até que a gente atende na clínica e quanto eles são influenciados pela essa questão mentalmente, né? Já atendendo a pergunta do ouvinte, como eles psiquicamente, mentalmente recebem essa influência e se comparam, né? Então, essa questão dos aplicativos, Instagram, enfim, a exposição da vida do outro faz com que afete, né, a mente de algumas pessoas, principalmente dos jovens, né, que acabam se comparando, querendo também, e nem sempre aquela imagem é uma imagem da felicidade. Exatamente. Ninguém posta, ninguém se fotografa chorando no momento de sofrimento. E outra coisa também que eu observo clinicamente é que o uso excessivo das telas, seja do computador, seja do celular, afeta a comunicação, o diálogo, afeta a concentração, reforça a ansiedade, né? Você quer falar um pouquinho, que você também atende muitos jovens em escolas, né? Eu vejo os jovens, inclusive, muito suscetíveis às influências que eles encontram nas redes sociais. Hoje o que a gente mais tem são influencers, né? São profissionais da comunicação digital que trazem todo tipo de informação e que a gente absorve sem muito questionamento crítico. Então alguém chega lá na internet, posta um vídeo, posta alguma mensagem ou alguma informação e que a gente reproduz. A gente não só internaliza, como a gente ainda reproduz, sem fazer uma análise crítica, sem fazer uma avaliação mais criteriosa daquilo que a gente está recebendo. Então isso é muito perigoso, porque como não existe ainda uma regulação, vamos dizer assim, dos conteúdos nos meios digitais, estamos expostos a todo e qualquer tipo de informação que chega. E os jovens, por serem ainda indivíduos em formação, eles acabam sendo bastante atingidos e bastante influenciados no seu comportamento e na sua forma de conduzir a vida por essas informações. E você também tocou num assunto dessa solidão também, né? A pessoa se ficar muito tempo conectado, vai se afastar, né, do físico, da convivência que é tão saudável e que deve ser prioridade, a convivência familiar, pais, irmãos, e aí não necessariamente somente o adolescente ou o jovem, gente. Muitos adultos estão aí correndo esse risco quando acham que estão convivendo, mas na verdade estão ali, né? Só o corpo, mas eles estão interagindo com a internet, com essa digitalização. Por isso o tema digitalização das relações caiu muito bem. Sim, bastante. E hoje em dia, você falou no trabalho home office, uma das grandes dificuldades que eu tenho observado, eu tenho atendido pessoas que trabalham em home office ainda, né? Mesmo com já esse retorno gradual ao trabalho presencial, mas algumas empresas mantiveram o trabalho home office. E, ao mesmo tempo que isso é muito bom pela praticidade, isso está criando um outro problema muito sério, que essas pessoas mergulham de tal forma no home office, que elas já acordam de manhã e com a roupa que dormiram, com pijama, elas já ligam o computador e começam a trabalhar. Aí não fazem pausa para o café, não fazem pausa para o almoço, almoçam na frente da tela, não tem hora para parar, e a vida pessoal, a vida familiar, como você falou, acaba. Fica restrita a um bom dia pela manhã e um boa noite na hora que vai dormir e nada mais. Muito interessante isso que você
coloca, doutor Luiz, que tem uma pergunta de Vila Valqueire, o ouvinte se chama Emerson, tem 21 anos. Agradecemos aqui, Emerson, a sua participação. Ele faz a seguinte pergunta: quais são os problemas psicológicos ocasionados pelo excesso do uso do celular? São muitos, né? Olha, mas vamos focar. sem falar que já estamos até falando disso, né? Já está sendo até estudado um problema de postura pelo uso do celular. Verdade, essa coisa da pessoa ficar curvada para frente, que já está trazendo problema na cervical, problemas na musculatura dos ombros, sim, a pessoa fica tensa ali, não, sem perceber, né? E quais os problemas psicológicos? Primeiro é o isolamento em si. A pessoa mergulha naquele mundo digital ali e se isola das demais relações possíveis e necessárias para que a gente possa ter uma vida saudável. E sem falar que a gente mergulha no mundo virtual e vai gradativamente se afastando de uma realidade onde as coisas não funcionam como nos jogos digitais. As relações não são construídas da mesma forma que você constrói uma relação com alguém que você só tem contato através do WhatsApp ou do Instagram. E com isso, aumenta o nível de ansiedade das pessoas, aumenta o nível da depressão no momento que esse isolamento vai te deixando cada vez com menor interação, e isso afeta a autoestima, e assim, é um círculo vicioso que vai se retroalimentando na medida em que a gente vai mergulhando mais e mais nesse mundo virtual. Por isso que é importante que a pessoa mantenha outras atividades em paralelo. Que ela use o seu celular, que use o seu computador, mas que faça isso de uma maneira comedida, de uma maneira mais saudável. Porque é um instrumento importantíssimo, sabe? É um instrumento cada vez mais necessário na vida das pessoas, mas ele precisa ser usado com consciência e com uma regularidade que não traga prejuízos, principalmente para a nossa saúde mental. Sim, verdade. Eu quero complementar, porque você me fez lembrar um termo que eu uso e muitos colegas usam também, né? Quando você fala que as pessoas estão aqui com o celular, né? E aí eu chamo da síndrome da cabeça baixa. Já não se olha nos olhos. Eu, no início do programa, fiz uma observação, né, sobre estar num restaurante e ver uma criança tão pequena, mas todos à mesa estavam com a cabeça baixa. A criancinha também ali com um iPad, com o celular, e aquilo nos chama atenção. O psicólogo está sempre atento, né, a essa humanidade, o comportamento. E aí eu diria que o uso exagerado, sim, tem se tornado um dos principais motivos que levam o paciente a procurar acompanhamento psicoterapêutico. O paciente não sabe, ele chega e fala que está com uma ansiedade. E quando nós vamos no processo logoterápico, no nosso caso, né, Luiz? No processo de psicoterapia, investigar, analisar, nós vamos identificar que por detrás daquela fala, ou daquela ansiedade, daquela sudorese, daquela insônia, tem o uso do celular. E aí cabe a nós, como o doutor Luiz Paulo bem coloca, né, essa orientação ao paciente, que ele possa incluir outras atividades. E aí, logoviver, né? Exatamente. Tem viver a vida, buscar viver a vida com mais sentido. Os médicos também ortopedistas, venho conversando com alguns, vêm também fazendo essas observações, que muitas dores têm a ver com o uso inadequado ou uso excessivo do aparelho celular. Perfeito. Sem falar da desconexão com o mundo, né? Com o mundo, exatamente. A falta desse olhar no olho.
Mas a produção, esse programa é tão maravilhoso, passa muito rápido, a produção lá do outro lado levantou a plaquinha de mais um minuto de intervalo. Aguardem aí que Dr. Luiz Paulo e eu, Sônia Nascimento, voltaremos já para o último bloco, gente. Boa tarde, queridos e amados ouvintes. Voltando agora para o último bloco do nosso programa Viver Bem, o programa que nos ajuda a refletir sobre a bênção e o milagre da vida que a gente tem. Esse programa basicamente é composto por psicólogos que fazem parte do GPP. O que é GPP? Grupo Plural de Psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E você é nosso convidado agora, terça-feira, dia 27, às 15 horas. O evento é gratuito. Você pode chegar aqui no prédio da Mitra, aqui na Glória, e procurar a Sala dos Psicólogos. Vai estar acontecendo um programa muito bacana. Um programa não, gente. Um encontro, uma reunião com a presença do nosso responsável arquidiocesano, que é o bispo Dom Antônio Augusto, que está nos ouvindo agora também. Sua bênção aí, Dom Antônio. Ele que nos acompanha em todas as reuniões, todas as formações. Não estou lembrada aqui o tema que será, mas o palestrante será o psicólogo clínico Vitor Lima, e o tema muito importante, porque vai falar sobre a comunicação, a interação de pessoas, como a sociedade está, a humanidade está. Então você é nosso convidado a participar aqui também da nossa reunião do grupo dos psicólogos daqui da nossa arquidiocese. Mas voltando ao tema de hoje do programa Viver Bem, que tema relações digitalizadas. Tem perguntas ainda chegando e você pode colaborar ainda nesse último bloco através do nosso WhatsApp 3231-3560. Deixe-me ver aqui a próxima pergunta, muito interessante, chegou pelo WhatsApp e é a seguinte. Ouvinte não quis se identificar. A digitalização alterou a qualidade dos relacionamentos amorosos, doutor Luiz Paulo? Eu fico lembrando, Sônia, dos tempos românticos onde os casais se conheciam numa festa, num evento, ou mesmo em reuniões de família, e se começava então aquele enamoramento, todo aquele processo de sedução, de levar uma flor, um presente, marcar um cinema ou coisa parecida, e a relação começava a ser construída ali, e que via de regra envolvia também as demais pessoas próximas, né? Seja familiares, amigos, o que fosse. Hoje a gente tem sites de relacionamento onde você vai lá, você se inscreve, constrói seu perfil, coloca suas preferências, seus gostos, suas características, e o próprio aplicativo vai auxiliar você a encontrar aquela pessoa que tenha afinidades, que tenha um perfil parecido com o seu. Isso é legal, isso dinamiza, né, os relacionamentos, como a gente já falou aqui, proporciona muitas vezes até encontros que seriam pouco prováveis no nosso dia a dia. Mas isso também acaba trazendo uma superficialidade nessas relações. Por quê? Porque a partir do momento em que eu começo esse envolvimento, essa relação amorosa, sem um aprofundamento maior, a qualquer momento eu também posso me desligar dessa relação sem maiores comprometimentos. Então eu vou simplesmente desconectar do aplicativo, eu vou bloquear aquela pessoa e eu não preciso me preocupar mais com nenhum outro tipo de envolvimento que venha atrelado a isso. Então
a relação ela acaba sendo uma coisa tão volátil, porque depois que o relacionamento termina ali naquele meio digital, não tenho que me preocupar com mais nada. Eu não preciso me preocupar se teve amigos envolvidos, família envolvida, ou coisa do tipo. Então, ao mesmo tempo em que existe essa facilidade, essa forma mais objetiva, dinâmica e imediata da gente estabelecer os relacionamentos e construir esse relacionamento amoroso, ele carece de uma profundidade maior, que acontecia naturalmente e que acontece ainda naturalmente quando você começa a conhecer a pessoa, começa a fazer parte do círculo social onde essa pessoa transita e traz essa pessoa também para a sua vida, e o nível de comprometimento dessa relação se torna maior. Então, tem seus prós e seus contras, como em qualquer uma outra relação, seja de que nível for, mas é preciso que as pessoas que atuam e buscam esses relacionamentos mediados pelos meios digitais, que ela esteja atenta e busque, sim, fazer com que esse relacionamento realmente possa se aprofundar, possa se tornar um relacionamento onde vá se construir uma cumplicidade, um envolvimento, um comprometimento maior do que simplesmente uma telinha onde você não tem nem muita certeza se a pessoa que está do outro lado, se ela realmente é quem diz ser, se ela realmente tem aquele histórico que ela apresenta ali para você. Perfeito. E Luiz, tem um ouvinte, Jonathan Mota, ele tem 18 anos. Obrigada, Jonathan, por sua participação. Acho que eu conheço você, sim. Então, ele diz a pergunta, ele faz um contexto e a pergunta é: o que é... Existe algum transtorno que é causado pelo uso excessivo do celular? Existem diversos, né, diversos que nós observamos clinicamente, principalmente em jovens, né? Os transtornos, Jonathan, normalmente eles são potencializados, porque, via de regra, existe já uma predisposição e aquele meio digital, o celular no caso, ele vai propiciar, ou seja, ele vai facilitar o afloramento desse transtorno. E é óbvio que esse instrumento, como qualquer um outro, ele precisa ser utilizado, como a gente tem colocado aqui, com consciência, tem que ser utilizado com um certo controle, para que a gente não faça com que esse instrumento, que poderia ser algo, e é algo útil para a nossa vida, venha trazer prejuízos para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, alguém que já tem uma predisposição, por exemplo, à introversão, a manifestações depressivas, o isolamento a vida focada num aparelho celular ou numa telinha do computador, isso pode ser aflorado, sim, isso pode ser potencializado, isso pode se tornar algo que vai afetar negativamente a vida da pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que têm o hábito de ir deitar, teoricamente elas foram dormir, pensaram assim, eu vou para a cama dormir, e levam o celular junto. Não vai dormir. Vai ter problemas de insônia, vai ter problemas com o seu ciclo do sono, no dia seguinte vai acordar, não vai estar bem, porque não teve um ciclo de sono regular que proporcionasse uma noite de descanso, e isso vai causar uma série de outros transtornos que vão estar associados a um mau hábito do mau uso do celular, nesse caso, no momento que a pessoa vai dormir. Então, se a pessoa já tem uma predisposição à insônia, vai ter insônia se ela levar o celular para a cama ou qualquer outro dispositivo que vá tirar o seu foco do momento do descanso.
Então a gente precisa realmente ter muito cuidado com o uso dos aparelhos, celular, computador, e a própria televisão mesmo. A gente precisa ter muito cuidado com isso, para que aquelas predisposições que porventura a gente tenha não venham a aflorar ou se potencializar. O que você está falando, Luiz, e até agradeço ao Jonathan, de 18 anos, que aí me fez recordar de um caso específico, né, clínico, que eu atendi. E aí vim procurar o nome, anomofobia. Você fala, aquela pessoa que vai deitar e leva o celular, ela acha que vai relaxar. E verdade isso, né? O que é anomofobia? Na verdade, o medo, que é irracional, de ficar sem um celular. Sim. Né? E acaba desenvolvendo tudo isso, a ansiedade, a insônia. Então, quero até estudar um pouco mais sobre isso, né? Porque a gente cada vez mais está atendendo jovens, bem jovens, na nossa clínica, e até criança. Até criança procuram o atendimento psicológico. Eu diria, graças a Deus, os pais estão atentos a esse comportamento, a esse... o que está afetando a vida emocional de seu filho. Você quer falar algo mais? Eu tenho observado, Sônia, quando você fala dessa busca da ajuda do profissional de psicologia, eu tenho observado que realmente as pessoas estão mais conscientes de que precisam desse tipo de atendimento para promover a sua saúde mental, o que vai influenciar diretamente na sua qualidade de vida, em todos os sentidos. E eu percebo as pessoas mais atentas. O público masculino aumentou bastante. Sim, verdade. Que era uma coisa quase que espécime raro nos consultórios, né? Até bem pouco tempo, 90% dos meus pacientes eram mulheres. As mulheres já têm essa natureza do autocuidado, né? Não é à toa que as mulheres vivem mais que os homens, né? Nós somos extremamente relaxados com a nossa saúde, em todos os níveis, mas eu tenho observado que os homens têm procurado mais a psicoterapia, e isso é um sinal muito positivo de que as pessoas estão se tornando mais conscientes da necessidade de cuidar da sua saúde mental. Perfeito. E é muito verdade, né? A gente está identificando com o aumento da população masculina procurando o atendimento psicológico, essa ajuda psicoterápica. E não só nós, claro, nós vamos atender a pessoa humana. Então, todas as idades. Eu não sou especialista no atendimento infantil, mas tem colegas que são e relatam casos de atender crianças de 3 aninhos. Né? Claro, vai atender a família, também os pais, principalmente. Sim. A Cleonice de Niterói, ela faz a seguinte pergunta: prender-se. Estou entendendo que um relacionamento baseado em aplicativo e redes sociais denota algum comportamento ou algum bloqueio social? Olha, se eu só consigo manter relacionamentos nos meios virtuais, é importante a gente pensar de o que me impede ou o que está me dificultando buscar o contato, o relacionamento no mundo real. Porque o mundo virtual, ele pode ser uma fuga, sim. Ele pode ser o espaço onde eu me sinto seguro, porque lá não vou me expor como eu sou. Lá eu posso me mostrar como uma figura idealizada, como uma figura que eu gostaria que eu fosse, e aí pode estar ligada a questões de autoestima, autoimagem, né, a forma como eu gostaria de ser, mas não sou, e a minha insegurança em lidar no presencial, no mundo real, com outras pessoas. E essa fuga para o mundo virtual acaba sendo uma forma de eu não me expor, de eu não correr o risco
de me expor e de sofrer decepções, está muito ligada à questão da minha insegurança. Então a pessoa precisa estar muito atenta e entender que o mundo virtual ele tem que ser o facilitador, ele tem que ser o meio, mas não o fim. As pessoas foram construídas, criadas para se relacionar com pessoas. Enquanto eu estou na tela, enquanto eu estou na telinha do celular, do computador, eu estou me relacionando com uma imagem e não com a pessoa em si. Eu preciso estar no contato, eu preciso estar no dia a dia, que é isso que, na verdade, vai fortalecer a relação entre duas pessoas. Então, como eu falei, é o dia a dia que faz com que eu possa avaliar se aquela imagem idealizada que eu projetei naquela pessoa, o quanto ela condiz com a realidade, com aquilo que a pessoa é, e o quanto isso ainda é capaz de continuar a me fazer ter o interesse pela essa pessoa, gostar dela e decidir conviver com essa pessoa. O amor é isso, o amor é amar apesar de. Eu tenho defeitos, sim, mas tem qualidades, eu te amo pelas qualidades que você tem. Apesar dos seus defeitos que todos nós temos. Então esse teste de realidade ele é sempre necessário para que essa relação ela possa realmente ser uma relação real, profunda e trazer o retorno para que eu possa me sentir bem e feliz nesse relacionamento. Perfeito, doutor Luiz. A produção nos avisa que só faltam 2 minutinhos. Então vamos aproveitar bem, gente, esses 2 minutinhos. Passa muito rápido. Passa muito rápido, é verdade. Se você, ouvinte querido, amado, nosso ouvinte aqui do programa, tiver ainda alguma dúvida, alguma pergunta, escreve aqui rapidinho. Eu estou com o celular na mão, especialmente para atender o 3231-3560 e você pode fazer a sua pergunta antes que termine o programa. Mas, complementando, o Luiz Paulo ele coloca algo muito, muito importante nessa resposta a Cleonice de Niterói, né? E aí eu diria que o relacionamento, se você se preocupa com essa questão do âmbito virtual, um relacionamento só no virtual, e se isso está lhe afetando, eu diria também que a psicoterapia pode lhe ajudar a identificar se há algum caso de baixa autoestima. Muitas das vezes, como você falou, a fuga, né? É preciso identificar, e muitas das vezes a própria pessoa ela não consegue identificar. Então, uma ajuda profissional, que somos especialistas na saúde emocional, mental e comportamental, podemos sim ajudar a quem ainda entende que o sofrimento, a angústia ou a ansiedade que esteja passando ali seja uma fuga da vida social, né? Vai se isolando e possivelmente esteja afetada a autoestima, ou seja, uma autoestima baixa. Então vamos, quem mais? Tem mais perguntas chegando? Deixa eu ver se tem mais alguma. Se você já terminou? Já terminou o programa, então quero agradecer em nome da Rádio Catedral, em nome do programa Viver Bem, ao Dr. Luiz Paulo, pela presença, pelo seu sim, já recebe o nosso convite, porque tem um outro tema que a rádio, a equipe passou, e o nosso convite é para que você volte no próximo domingo, 1º de julho, né? Será o primeiro domingo de julho, então quero agradecer em nome do programa Viver Bem e pedir que você passe o contato, seus contatos, né? O seu WhatsApp ou o seu Instagram e deixe uma mensagem aos nossos ouvintes. Bom, meu contato pelo celular 96801-5830. Eu estou também no Instagram, @LuizPauloDiasPsi, Luiz com S. Então vocês podem me encontrar por lá também no Instagram. E eu estou atendendo aqui pertinho, no Largo do Machado, também no centro de Niterói. E quero deixar a mensagem para que você,
use as redes sociais, use os meios digitais, sempre com muita consciência, com muito controle, com muito equilíbrio, porque são meios importantíssimos para a nossa vida, que podem nos trazer muitos benefícios, mas que precisam ser usados de uma forma correta, consciente, saudável, para que a nossa vida seja sempre uma vida com mais qualidade. Sim, muito obrigado, e uma vida com mais sentido. E o Luiz Paulo atende aqui pertinho, ele não falou, mas eu vou falar. Ele atende na Clínica Viktor Frankl, que é nossa, aqui somos 14 psicólogos ali, todos participam aqui do grupo de psicólogos da nossa arquidiocese, e o nosso WhatsApp da Clínica Viktor Frankl é o 99506-6463. Quero terminar enviando um forte abraço ao meu cunhado José Nascimento, que passou aí por um período delicado, é o Zeca, ele é ouvinte assíduo aqui da Rádio Catedral, e a querida ouvinte Conceição, que se apresentou a mim num restaurante agora recentemente. Gente, para finalizar, que este domingo possamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.